perseverança, porque depois da aprovação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. O 13. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz, e o pecado dá luz, e o pecado, após consumado, gera a morte. Amém? Diga comigo: o pecado, depois de consumado, ele gera a morte. Queridos, se vocês for olhar hoje as redes sociais, no sentido de a vida de Cristo, hoje eu escutei 3 profecias que fiquei arrepiado só de escutar. Eu faço parte de grupos hoje do mundo inteiro, e de Portugal, Alemanha, do mundo inteiro. Eu faço parte de grupos de pessoas do mundo inteiro, e Deus tem falado no mundo inteiro que já está à porta, que já está chegando, que já está se preparando para buscar a sua noiva. Ora, a noiva do Senhor, ela está adornada, ela está se preparando para encontrar o noivo. Mas escute, nesse período que o Senhor está se preparando, a igreja está passando por uma transição. Que transição é essa, pastor? Que transição é essa, apóstolo? A transição de arrumação, de troca de vestido, troca de joias, troca de sapato, de ornamentação. E essa ornamentação, ela é perigosa, porque nesse tempo vai começar a criar os desejos mudando, e os desejos mudando vai começar a atrair o pecado, e uma vez o pecado consumado, ele gera a morte, como nós lemos. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que as profecias que estão acontecendo, as profecias que estão sendo faladas, elas irão se cumprir, porque a Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela não vai deixar de se cumprir por causa de mim ou de você. A Bíblia, ela vai ser bem categórica, e quando ela diz que o Senhor está próximo de vir, ela virá, porque ela mesma já disse: olha, quando ouvirem rumores de guerra, peste, fome, isso já são rumores que o Senhor, o vosso Deus, está por vir. Isso já estamos escutando, querido. Já temos países em guerra, já tem rumor de fome, rumor de peste, rumor de drogas, rumor de tudo, pai contra filho, filho contra pai, certo? E agora as coisas estão piorando dentro do mundo. Por quê? Porque o pecado está sendo consumado. Amém, querido? A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Não tem pai, não tem filho, não tem mãe. A única geração que está salva desse mundo no dia que o Senhor vir buscar é aquela geração, a geração das crianças inocentes, da geração dos 12 anos para baixo. É essa geração que está inocente, que ainda está livre do pecado. Mas a partir do momento que passou a fase da inocência e entra agora a fase do conhecimento, a fase de conhecer o bem e o mal, começa agora a gerar dentro de você as 2 decisões: o caminho da verdade, o caminho da perdição, o caminho da salvação e o caminho da perdição. É agora que você tem que escolher qual é o caminho que você quer andar. Não é o caminho que o apóstolo vai dizer, não é o caminho que o padre vai dizer, não é o caminho que o espírita vai dizer, mas é o caminho que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eis que eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Há uma verdade nessa palavra, e essa palavra, ela vai dizer, quando nós estamos dentro de uma busca com o Senhor vai nos mostrar que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos se afastando da presença de Deus. Todas as vezes que nós estamos pecando, mais longe da vontade de Deus vamos ficar. Querido, todas as vezes que nós desobedecemos à vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que nós nos
nos afastamos do amor de Deus. Eu costumo dizer que Deus não tirou Lúcifer do céu, não é porque Deus não amava Lúcifer, mas porque Lúcifer desobedeceu à vontade de Deus. Amém, queridos? Escute, ninguém compra, eu comprei essas letras, Yeshua. Me digam o que é complicado de montar essas letras. Não tem complicação nenhuma, mas veio um manual. Veio um manual de como colocar essas letras. Se você vai comprar um celular, veio um manual. Se você vai comprar um teclado, veio um manual. Se você compra um ventilador, veio um manual. Qual é o manual do crente? Qual? A Bíblia, a palavra. E aí Jesus diz: meu povo padece por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento, querido? É o conhecimento das escrituras de Deus. Deus está dizendo, não é qualquer pessoa, é a palavra que está dizendo. Veja quando ele diz no versículo 15, ele diz assim: então o desejo tendo consumido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Veja, eu tenho um desejo, a carne por si só, ela é pecaminosa, a carne por si só, ela já nos dá a descendência de Adão, adâmica, e a carne ela já nos leva, ela nos conduz para o pecado. Nós gostamos de tudo aquilo que nos faz mal. Observe uma coisa: você vai comer uma picanha, qual é a melhor parte da picanha? É a carne magra ou aquela gordura da picanha? É a gordura. Quando pergunta o médico qual é a parte mais sadia da carne, se é aquela gordura ou se é a carne magra, o médico vai dizer: é a carne magra, não coma gordura, mas a gordura que dá sabor. Por quê? Porque o pecado ele vem conduzido pela carne, e a carne vem querer tudo aquilo que começa a se apaixonar pelo aquilo que o mundo oferece. Observe que tudo que é fácil é melhor, tudo que é mais gostoso é melhor, tudo que é mais avantajado é melhor. Contudo, a Bíblia diz: analisai tudo e retém o bem. Amém, queridos? Amém. Eu estava no culto sábado passado, e eu confesso a vocês que eu saí desse culto transformado. Eu saí desse culto lavado pelo sangue do Cordeiro. O pastor Márcio, ele chega e ficou admirado e disse assim: é muito bom ver um apóstolo em um culto desse adorar. E eu os adorei. Não quis saber aonde eu estava, com quem eu estava, quem estava me olhando, quem estava me censurando, quem estava me condenando, quem estava me julgando. Eu fui adorar e eu adorei. Leandro estava comigo lá, Otto estava comigo, eles viram. Eu só não fiquei em pé, só não fiz o que a gente faz, porque temos que respeitar os costumes da casa. Porém, querido, a palavra ela foi bem dura. Sabe que é dura, mas edificante. Edificante. E da semana, daquele sábado para cá, o Senhor começou a me mostrar um monte de coisa na Bíblia, aonde os homens pecaram, deixaram de pecar, onde os homens foram. Eu vim para cá hoje, fiquei aqui, puxei a minha Bíblia, o celular, e comecei a pesquisar, comecei a estudar. Fui para casa, e cheguei em casa, comecei a vasculhar. Teve uma hora que eu parei tudo, me deitei no chão, porque a mente começou a ficar, sabe, cheia de informação. De Senhor, poucos irão, porque a igreja está despercebida, a igreja está dispensa. E aí o pastor Márcio ele deu uma reflexão, uma palavra muito linda. Ele disse: olha, existe na palavra das 10 virgens, as 10 virgens, peraí, escute, eram 5 mulheres já com conhecimento de sexo e 5 virgens, ou era 10 virgens? Era o quê? 10 virgens. Escute, 10 virgens dá sinônimo ou então conotação que aquelas moças nunca tiveram contato com homem nenhum. Amém? Então era 10 virgens. Amém? Mas a Bíblia vai dizer:
ó, foram 10 virgens, todas 10 eram virgens, todas 10 tinham lamparinas, todas 10 tinham azeites, mas 5 tinha um azeite extra, um azeite a mais, uma reserva de azeite. Escute outra coisa, todas 10 dormiram ou não? Sim ou não? Sim ou não? Todas 10 dormiram, significa que todas 10, ou seja, a igreja passa por momentos difíceis, todas 10 passaram por um momento de descanso, de dislexias, de relaxamento. Qual foi a diferença das 10 loucas para as 10 virgens prudentes? A diferença foi que as 5 loucas, as 5 prudentes, tinham uma reserva. As 5 prudentes tinham uma reserva. Essa era a grande diferença. E aí eu quero voltar aqui para a minha mensagem, querido. Essa é a diferença do crente. A chuva vai vir para todos, o Covid vai vir para todos, o sol escaldante vai vir para todos, certo? A enchente vai vir para todos, a doença vai vir para todos, tudo vem para todos. Contudo, nós, igreja, precisamos ter uma reserva. Amém? Amém, querido? E essa reserva você não vai conseguir vir na igreja. Essa reserva você vai conseguir simplesmente pegando a Bíblia e deixando aberta na sua estante com o Salmo 91. Essa reserva você vai conseguir simplesmente vindo para o ciclo de oração. Essa reserva você vai conseguir simplesmente só orando. Essa reserva você vai conseguir simplesmente obedecendo só a vontade do pastor. Não. Essa reserva ela precisa de um contexto e um conjunto. Essa reserva você precisa estar orando, jejuando, obedecendo, certo? E lendo a palavra. Não é só fazer uma, não é só fazer duas. Precisa ser feito o contexto, precisa ser feito o conjunto, porque dentro desse conjunto você vai estar fortificado. Na hora que vir o vendaval, você vai estar de pé. A Bíblia diz que todo é o homem que vai construir a casa e não faz um cálculo, não faz uma conta, não faz uma referência. Por quê? Porque na hora do dia ruim ele vai se perder. A Bíblia também fala que tem um homem que vai construir a casa na areia e outra casa na rocha, e quando aquele que constrói na areia acha que é fácil, bonito, a casa na beira da praia, a casa ali de frente ao mar, coisa linda. O outro construiu um pouco mais atrás, mas na rocha, num lugar mais difícil, vem a onda, vem a água e começa a levar areia, e derruba a casa. Nós que moramos na costa somos acostumados a ver isso, somos acostumados a ver as casas tomando pela água avançando no mar. Mas aquele que construiu a casa na rocha, a água vem, bate e volta, bate e volta. Sabe por quê? Porque está construído na rocha. A Bíblia está dizendo para nós que quando nós firmarmos na rocha, nada vai nos derrubar. É preciso que a igreja entenda o amor de Cristo para conosco. Nós não podemos entrar em falácia, nem conversa de um, nem conversa de outro. Querido, eu desafio a igreja, leiam a Bíblia, medite na Bíblia, não só confie na minha palavra, mas medita na Bíblia, verifica na Bíblia se eu estou falando a verdade, examina na Bíblia se eu estou falando a verdade, examina na Bíblia se o caminho é esse, porque se eu falar algo que não está na Bíblia, vocês têm como me corrigir. Mas muitas vezes a igreja do Senhor vem para casa e começa só a ouvir palavra do pastor, vai na internet e é muita abobrinha, é muita conversa fiada, é muito achismo, é muita palavra de autoestima, e a igreja está querendo um afago, a igreja está querendo levantar o ego, em onde examinar a palavra não quer mais, e por isso está indo para caminhos errôneos, esquecendo Cristo. Amém, queridos? Amém. Não adianta, é pastor adulterando, é pastor fornicando, é pastor se corrompendo com política, é pastor
alimenta, não só palavra de afavar o ego, e a igreja simplesmente cai naquela balela. Escute, Paulo diz: cuidado com os ventos de doutrina. Uma igreja alicerçada vai saber a palavra que anda. Uma igreja alicerçada vai saber o caminho que deve andar. Eu não posso criar desejos na minha carne contra a palavra de Deus. Eu não posso criar desejos dentro de mim contra a palavra de Deus. Meu apóstolo, e como é que eu consigo ver isso? Vai lá em Romanos, veja o fruto da carne. Engraçado uma coisa, sabe o que eu vejo? O fruto da carne diz assim: nos 10 mandamentos, a Bíblia vai dizer assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Já observou que todo mundo só sabe isso? Já observou que todo mundo só sabe isso? Mas lê o restante. Não é a mulher do próximo, filho. É o gado, é os filhos, é a casa, é o negócio, é o emprego, é a roupa, é a família. Não é a mulher, não. É tudo. É tudo. Já observou que a igreja, a palavra diz assim: olha, o mentiroso é filho do diabo. Então, dentro da igreja não cabe filho de Satanás. Pastor, olha a palavra, queridos. É a palavra, não é eu não. Por isso que minha mãe disse assim, ela diz para mim que quando eu vou pregar eu sou muito duro. Eu disse: mãe, é a palavra. É a palavra, não sou eu. Tem gente que mente por qualquer coisa. Mente por besteirinha. Cadê teu pai? Ah, papai está não. Pai dormindo. Por que não diz que o pai está dormindo? Amém? E isso aqui, olha, isso aqui é muito sério. Então o desejo, tendo consumido, dá luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Então eu tenho um desejo da carne, desejo da prostituição, desejo da gula, desejo da criminalidade, o desejo do dinheiro, o desejo de mentir, o desejo da contenda. Tudo é desejo que a carne gera, e a carne gera o desejo, e uma vez que você consumiu o desejo, gera o pecado. O pecado te afasta de Deus e tu morre. Para concluir minha mensagem, Adão fez isso. Adão, Deus disse a ele: ó, não come da fruta. E gerou dentro de Adão um desejo, que na verdade foi dentro de Eva. Gerou dentro de Eva um desejo. Chegou agora o inimigo e disse: ah, rapaz, não tem aquele negócio, aquela coisa de menino, vai, mãe, não vai brigar não, né? Vai, menino, mãe, não vai brigar não. Vai, menino, não vai acontecer nada não. Vai, menino. E o menino vai e quebra a cara. Foi Satanás que disse a Eva: menina, deixa de ser besta. É que Deus não quer que tu coma para tu ficar semelhante a Ele. Deus não quer que você coma para você não ficar sem Deus. Olha, Eva ficou atentada ao desejo da carne. Ficou atentada. Foi lá, deu uma mordida. Todo mundo diz assim: não, mas era porque a ordem era para Adão. Na verdade, não era isso. Se Adão tivesse comido também, não acontecia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Quando o homem se casa com a mulher e se torna um, era preciso os dois comer. Vai Adão, cai na conversa bonita de Eva: olha menino, eu comi e não aconteceu nada. E Adão come, quando ele come, os dois perceberam que estavam nus. Senão não ia acontecer nada com Eva, então Eva não ia ter a percepção, mas aconteceu com os dois. Os dois perceberam que estavam nus e agora se preocuparam de se vestir. Por quê? Porque consumiram o desejo da carne. O desejo da carne virou pecado, e o pecado vai distanciar você de Deus. Eu posso trazer aqui meio mundo de versículo, mas hoje eu queria dizer para você que há uma solução para isso. Querido, isso não é mensagem para pessoas que não é evangélico. Todo mundo aqui é crente. Isso é uma mensagem para crente. Como assim, pastor? Mensagem para crente. Sabe para quê? Alinhar os pés diante do Senhor. Ter uma vida entendida com Deus. Não se envolver com os baratos dessa vida. Não se envolver com as teias de aranha dessa vida. Eu acho que está certo, eu acho nada, querido. Eu não perdi para achar, então, ou a Bíblia fala ou não fala. Amém? Então é preciso que nós entendamos isso. O desejo da carne está lá em Romanos. Os frutos da carne. E vai chegar pessoas perto de você que é boa pagadeira, sabe, pessoa honesta, trabalha com dinheiro, tal ali. É um homem de marido ou mulher só. A mulher é marido, é esposa de um homem só. Sabe, pessoas íntegras, mas a língua parece um sino que badala já de pau. Gosta de uma contenda. Fruto da carne, vai lá, verifique que está lá. Pessoas que gostam de provocar, está lá. Amém, queridos? Então nós precisamos agora entender que tudo isso nos afasta de Deus. Porém, Jesus foi o único que morreu na cruz por nós. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Isaías capítulo 1, ele vai dizer que ele limpa os nossos pecados e deixa branco como a neve. Amém? Amém, queridos? Amém. Escute, não estou aqui para fazer graça para ninguém, não estou aqui para bater em ninguém, não estou aqui para degredir imagem de ninguém, não estou aqui para dizer que ninguém vai para o inferno, porque se existe alguém que sabe que vai para o inferno ou para o céu, é duas pessoas. Uma é Deus, a outra é você. Você sabe o que você faz, deixa de fazer. Nem o diabo sabe se você faz ou não, porque a Bíblia diz que ele é acusador. Agora, tem muita gente com a Bíblia na mão, na direção errada. Por quê? Porque não lê o manual, porque não lê Bíblia, não compreende Bíblia, não analisa a Bíblia, não tem entendimento da Bíblia. Eu oro 8 horas de relógio por dia, mas não obedece, não adiantou de nada. Eu obedeço, mas não ora. Eu obedeço, oro, mas não lê Bíblia. E aí Paulo diz o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Por quê, querido? Porque eu não vou crescer na graça, eu vou ficar fanático. Tudo é demônio ou é anjo? Tudo é demônio ou é anjo? Eu vou crescer no conhecimento. No conhecimento eu sou cético. Não, isso se não for comprovado pela teologia, não existe. Aí Paulo diz: olha, crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque você vai começar a compreender qual é o mover do Espírito dentro da palavra, o mover do Espírito. Amém? Mas é necessário ler Bíblia, orar, jejuar e obedecer a palavra de Deus, para que eu possa ter uma vida com abundância, uma vida com Deus, uma vida diante do Senhor.
pastor está aqui para conduzir, mas quem que alinha é a palavra. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. É preciso que você entenda que o amor de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. O amor de Jesus é que nos limpa de toda a iniquidade. Mas ele disse, para ser purificado, Renan, perante a Bíblia, quando ele fala, ele diz assim, cada um pega a sua cruz e siga-me. Amém? Amém? Escute uma coisa, alguém viu Jesus ir na casa de alguém resgatar alguém? Me mostra na Bíblia, por favor. Aonde é que tem assim? Jesus foi na casa de Edilson, porque Edilson não queria mais seguir ele, e ele voltou para buscar Edilson. Me mostra na Bíblia, por favor, se tem alguma coisa assim. Jesus disse, cada um pega a sua cruz e siga. Chegou o discípulo de Pedro e disse, Jesus, segura um pouco, sustenta um pouquinho, eu vou enterrar o meu pai. Eu vou enterrar o meu pai e volto para me seguir. Jesus disse, deixa os mortos que enterram os mortos. Amém, querido? Não existe outro caminho que não seja Jesus. Eu estou escrevendo uma literatura para evangelismo, os dois caminhos. E é bem interessante porque Mateus ele diz assim, não existe outro caminho para conhecer o Pai que não seja por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não for por Ele. Só Jesus é que nos livra de todo o pecado. Só Jesus é que nos purifica. Só Jesus que nos dá uma vida eterna. E não tem esse negócio, querido, que Jesus só quer o coração. Jesus só quer o coração. Não, querido. Jesus só quer o coração. Jesus diz assim, ei, tu és sal e luz dessa terra. Tu faz a diferença. Sal e luz dessa terra. Pega assim um punhado de sal, joga na comida e come depois, para ver se você consegue. Ou então tira a comida, o sal da comida, para ver se você consegue comer. Apaga tudo aqui e acende uma vela e vê se não faz a diferença. Essa semana eu apaguei todas as luzes, eu e Leandro botamos um refletor ali no canto, clareou tudo, impressionante. Ficamos aqui analisando, queremos botar um jogo de luz aqui dentro da igreja, e ficou aí ele analisando, dizendo assim, rapaz, como uma luz faz a diferença. Essa luz é você. Todo cristão ele é discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é representante de Cristo. Então minha roupa faz diferença, minha conduta faz diferença, meu pensamento faz diferença, a minha fala faz diferença. Eu vejo hoje um monte de pregadores, eu estava aí escutando uma resenha aí no YouTube, um monte de pregadores falando palavrões no púlpito, homens que não têm postura, que não têm reverência com a palavra de Deus. Nós somos sal e luz da terra. Mas se você quer estar com Jesus, chama Ele, convida Ele para você, convida o Espírito Santo para entrar na tua vida. Ele lhe transforma, Ele modifica a tua história, Ele modifica a tua vida. Não tem outro caminho que não seja Ele, não tem outra história que não seja Ele, não tem outra verdade que não seja Ele. Pastor, Ele vai tratar comigo de uma forma que eu sou diferente. É claro que Ele vai fazer isso, mas Ele tem princípios. Ele tem princípios, querido. Eu conheço pastores na África, na Alemanha, pastor em Portugal, pastor em quase todo o continente que nós estamos, médicos, cientistas, generais, todos homens sérios, quando eles vão para a Bíblia, eles vão com uma postura perante o Senhor. Deus não tem duas posturas, Deus não tem dois regimentos, Deus não tem duas Bíblias. E uma das coisas, escute, o Ministério do Louvor já pode se posicionar aqui. Escute uma coisa, outra coisa, a Bíblia diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Temos que começar a trabalhar essa questão de se afastar do pecado
e se aproximasse do amor do Espírito Santo. Se afastar do pecado, se aproximasse do amor do Espírito Santo. Se afastasse do pecado e se aproximasse do amor do Espírito Santo. Escute. Mas cada um, versículo 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dará luz ao pecado, e o pecado